Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula? Então, capítulo 4, certo? Página 57, pegue o seu material e vamos acompanhar. Qual será o tema da nossa aula de hoje? Paisagem terrestre e fenômenos naturais. Nós vamos falar especificamente do solo, né? O que é o solo? É essa camada superficial da crosta terrestre. É essa camada onde nós pisamos, onde se encontram os seres vivos, né? Os vegetais, os animais, os micro-organismos, né? Então, assim, é a camada superficial, é onde se encontram as construções, né? Onde ocorre toda essa atividade socioespacial ocorre nessa parte superficial que nós chamamos de solo, certo? Além de seres vivos, o que existe? Né? Qual é a composição do solo? Circula ar, circula água, né? Tem micro-organismos, como eu já falei, os seres vivos de um modo geral está presente nessa camada. Você pode me perguntar, professor, mas como é que ocorre a formação do solo? O solo, na verdade, ele é formado pela fragmentação da rocha. A rocha intacta, ela, devido à ação de vários fenômenos físicos, químicos e biológicos, provoca a desintegração dessa rocha, formando o solo. Exemplos de fatores que provocam essa fragmentação da rocha. A água da chuva, as temperaturas, né? O vento, os próprios seres vivos que estão ali circulando, né? Provoca a formação do solo. De uma importância gigantesca para a existência dos seres vivos, né? Porque praticamente tudo que existe, né, vai estar onde? No solo. As construções, as plantações, né? Então, é algo muito importante que precisa ser cuidado, precisa ser preservado. Então, vamos entender mais a respeito desse assunto. Aqui ele mostra como é que ocorre a formação do solo. No início, nós vamos ter uma rocha mãe, né? Uma rocha matriz, uma rocha intacta, que ela vai estar sendo exposta a esses fenômenos que eu falei. A ação das temperaturas, das chuvas, do vento, né? Dos seres vivos. E aí essa rocha ela começa a se fragmentar, né? Fragmentar em partículas cada vez menores, né? E consequentemente acumulando matéria orgânica que vai ser de fundamental importância para a colonização desse local, né? É aí onde vai aparecer os vegetais e os animais e colonizar esse ambiente. Então, é assim que o solo ele é formado, pela desestruturação, pela fragmentação da rocha matriz, até se tornar um ambiente extremamente colonizado pelos seres vivos. Existe, aqui essa tabela traz algumas características das partículas que formam, na verdade, que estão presentes no solo, né? Elas têm tamanhos variados, né? E esses tamanhos, ele é importante porque ele vai nos dizer a capacidade de penetração da água. A água bater e infiltrar ou a água bater e acumular, tá? Então, dependendo da composição do solo, a água ela pode infiltrar com mais facilidade ou ela pode demorar um pouco mais. Então, nós temos aqui 4 tipos de sedimentos. A argila, que é bem menor e a permeabilidade é bem pequena, significa que em um local com solo argiloso, a água da chuva ela vai ficar acumulada por um determinado tempo. Por exemplo, se é uma região que chove muito, né, então essa água ela vai demorar um certo tempo para poder infiltrar, porque a argila tem fragmento, os sedimentos são bem pequenos, né? Como a água bate e cola, então por isso que essa permeabilidade também é menor. Silt é um pouco maior que a argila, né? Mas também apresenta uma permeabilidade pequena. A areia já é um pouco maior, é tanto que um solo arenoso, depois de uma chuva, a água ela não fica acumulada. Por quê? Porque a água bate e penetra com facilidade.
E o pedregulho já são as pedras, né, bem mais separadas, então a permeabilidade é bem maior. A água bate e passa, ok? Nós vamos ver agora os horizontes, as camadas que constituem, que formam o solo. Nessa parte superficial aqui, a parte onde a gente pisa, tem uma camada rica em restos de vegetais e animais. Essa camada ela é chamada de O. São letras hipotéticas, tá bom? Então, a camada O é a primeira camada. Ela é rica em restos de vegetais e animais, por ser a camada superficial. Na sequência, vem a camada mineral escurecida, porque ela é rica de... ela tem essa cor em função do acúmulo da matéria orgânica, que nada mais é do que restos de animais e vegetais em processo de decomposição. Só lembrando que essa matéria orgânica ela é muito importante para a fertilidade do solo. E essa camada ela é chamada de camada A. Terceira camada, ela é mais clara, porque as partículas elas foram levadas pela água da chuva. A água da chuva bate, infiltra e leva essas partículas, deixando esse solo um pouco mais claro. Na sequência, né, a quarta camada, ela é uma camada geralmente avermelhada, porque acumula o material vindo das camadas superiores, certo? Então, aquilo que na camada 3 a água levou, ficou acumulado na camada 4, que é chamada de camada B. Na sequência, vem a camada formada por fragmentos de rochas, né? São pedaços de rochas maiores, e essa camada ela é chamada de camada C. E por último, vem a camada onde está presente a rocha matriz, a rocha mãe, a rocha intacta. Como ela está bem mais bem mais profunda, ela não sofreu ainda a ação desses agentes físicos, químicos e biológicos. Portanto, ela ainda não foi fragmentada. Então, são essas as camadas que formam o solo. É importante você saber a característica de cada uma, ok? Então, vamos lá. Então, ó, a formação do solo e sua variação de acordo com o tipo de rocha no qual se origina é assunto que é trabalhado mais detalhadamente na disciplina de geografia com a professora Ravena, tá? Então, e o solo também ele vai depender do tipo de rocha que deu origem, né? Nós sabemos que existem 3 tipos de rochas, as magmáticas, sedimentares e metamórficas. Já estudamos isso. Então, dependendo do tipo de rocha, por isso que nós vamos ter solos com características diferentes. Vamos falar especificamente de 2 tipos de solo. O arenoso, como o próprio nome já diz, é um solo que apresenta, né, uma composição maior de areia, 70% de areia. Nós já vimos que esse solo ele é muito permeável, né? Então, a água bate e leva os nutrientes. Por isso que são solos pobres para a agricultura. Fica fácil você entender isso imaginando uma região litorânea. Geralmente, uma região litorânea, mesmo em ambientes que não são urbanizados, a presença de vegetais é muito pequena, né? Então, por que isso ocorre? Porque é um solo arenoso, né? E solo arenoso é rico, é pobre em nutrientes, né? Por isso que não existe uma diversidade muito grande de vegetais nessa região, né? Lembra das restingas que nós estudamos no capítulo anterior, né? É um solo arenoso, pobre em vegetais, em biodiversidade. E nós temos também o solo argiloso, né? Aquele solo que tem de 35% a 60% de argila, a permeabilidade é menor, então a água bate e fica, e os nutrientes também ficam ali, tá? Então, é um solo rico em nutrientes, né? Ideal para a agricultura, dependendo da espécie a ser cultivada. No entanto, um solo argiloso demais, ele se torna um problema, né? Porque se a água não infiltra, ela vai ficar acumulada, né? Então, a questão da composição de argila também tem que ser analisado por esse lado, da permeabilidade, que é bem menor. Então, esse solo ele pode ficar alagado por um determinado tempo. Então, solo argiloso e arenoso.
Tem o umífero também, aquele solo mais escuro, que ele é rico em matéria orgânica, né? Restos de vegetais e animais, né? Passa pelo processo de decomposição, deixando esse solo extremamente fértil. O que é o solo ideal para a agricultura? Ele tem que ter um pouco de tudo, né? Não pode ser argiloso demais, só arenoso, só umífero. Então, na verdade, tem que ser uma composição, um pouco de cada uma dessas características, né? Desses sedimentos, para deixar o solo ideal para a agricultura. Que ele representa, ele mostra aqui um solo, né? Ficou conhecido como terra roxa, né? Na verdade, ela é vermelha, né? Esse solo, ele foi muito importante nas plantações de café, né? Foi aí que aconteceu a riqueza no estado de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Por quê? Porque é um solo extremamente fértil, né? Ficou conhecido como terra roxa. Pronto. Nós já sabemos que existem diversos fatores que vão influenciar na formação do solo. Não só na formação do solo, mas também em alterar essa paisagem, certo? Então, aqui mostra, nessa imagem mostra uma rocha, né? Que passou por um processo de desgaste, e nesse caso foi em função da água, né? Mas poderia ser do vento, da temperatura, né? Então, dependendo da localização, esses fatores físicos, químicos e biológicos vão alterar essas paisagens, né? Essas rochas, elas sofrem desgaste ao longo dos anos, ao longo do tempo. A famosa pedra furada em São Raimundo Nonato é um exemplo disso. Aquela rocha, ela foi, desde o seu início, se apresentava daquela forma? Não, na verdade ela passou por um processo de desgaste ao longo do tempo. E nós chamamos de intemperismo justamente o conjunto de fenômenos que causa essas transformações na superfície terrestre, né? Que transforma a rocha ao longo dos anos. Então, intemperismo é o conjunto de fenômenos que causa as transformações sofridas pelas rochas na superfície terrestre ao longo dos anos, né? Quais são os agentes do intemperismo? O que vai provocar essas transformações? Água, vento, clima, seres vivos, tectonismo, o vulcanismo, né? São agentes que provocam essa transformação. Eu vou descrever mais uma vez aqui, né? Nós vamos ter os agentes externos, né? Que vão provocar o intemperismo, que é a água das chuvas, dos rios, dos mares, as geleiras, ventos, os seres humanos, que na maioria das vezes ele age de forma muito agressiva, transformando essa paisagem, né, de forma muito intensa, né, talvez até alterando de tal forma, né, que hoje e mais futuramente isso pode se tornar um problema. E os agentes internos é o vulcanismo, né, a presença de vulcões, e o tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, provoca terremotos, maremotos. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso logo ali na frente, tá bom? Nos próximos slides. Né? Então, nós já sabemos que de forma direta ou indireta, o solo ele é muito importante, porque é ele que vai fornecer os alimentos, né, que abastecem os seres humanos, né? Mesmo aqueles alimentos industrializados, a matéria-prima vem de onde? Do solo, cultivo de alguma coisa, né? Os alimentos, tanto de origem animal quanto vegetal, dependem do solo. Então, por isso a importância de cultivar, tomando todos os cuidados necessários, né? Para que
não ocorra um desgaste e aquele solo se torne improdutivo, tá? Que é o que acontece, né? A erosão é um exemplo de desgaste do solo. A erosão ela acontece tanto de forma natural, tá? Mas ela é principalmente provocada pelo ser humano. Então, assim, a vegetação, ela impede o desgaste do solo, porque ela está protegendo o solo da ação do vento, da água, né? Da água da chuva, dessa variação de temperatura. Quando você tira a vegetação, esse solo ele fica o quê? Exposto. Né? Então, ele vai sofrer muito mais a ação desses agentes externos. Por isso que é importante a questão da vegetação para manter o solo com suas características originais. É tanto que para cultivar uma determinada plantação, geralmente tira essa cobertura vegetal, né, faz o processo de aração para depois plantar, cultivar aquilo que se deseja. E se você não tomar todo o cuidado necessário, com o tempo aquele solo ele vai ficar o quê? Improdutivo. Ele não vai conseguir mais ter os nutrientes necessários para permitir o crescimento de vegetais. Então tem que ter todo um cuidado ao utilizar o solo para evitar esse desgaste, né? Evitar que ele se torne improdutivo. E aqui eu mostro algumas alternativas, né, utilizadas na agricultura. Uma delas é essas plantações em curva de nível, né? Ela vai reduzir a força da água, né, das enxurradas e evitar a erosão do solo, né? Então, fazer a plantação nesse formato, em curva de nível, a água bate e fica, bate e fica. Então, evita que a água passe com uma velocidade muito grande, levando tanto a vegetação que está ali, né, e provocando um desgaste nesse solo. Outro exemplo é o cultivo em terraços. Isso aqui vale para terrenos íngremes, né? Então, se você faz uma plantação na vertical, a proteção ela vai ser bem pequena. Então, a ideia de fazer essa plantação na horizontal e em terraços, né, parece degraus, é justamente para evitar a erosão. Porque, como eu já falei antes, a água ela vai descer, ela bate e aí ela fica, bate, diminui a velocidade da água ao longo do percurso. E isso evita a erosão. Então, são alternativas que se tem para evitar o desgaste acelerado do solo. Outra coisa que afeta também o solo, que é prejudicial, é o uso de agroquímicos, né? Pesticida, inseticida, muito utilizado na agricultura, né? Porque é prático, mas isso se torna prejudicial porque ele vai contaminar o solo, ele vai contaminar a água e contaminar também os seres vivos que consomem esses alimentos, tá? Então, o uso de agroquímicos, principalmente os sintéticos, né? Ele termina contaminando não só o solo, mas também a água e os alimentos que nós consumimos. Nós vamos falar agora a respeito das principais formas de relevo, né, que está dentro desse contexto de paisagem terrestre. Eu vou fazer um rápido comentário, porque como a gente já viu antes, esse assunto ele é abordado mais detalhadamente na disciplina de geografia. Então aqui ele mostra o Pantanal mato-grossense, que é um exemplo de planície. Planície, o próprio nome já diz, plano, né? É um ambiente plano, né? E é formado justamente pelo o transporte de sedimentos ao longo do tempo. Então, planície é um ambiente, um local plano. E aí nós vamos ter aqui um exemplo das Chapadas de Guimarães, no estado do Mato Grosso do Sul,
né? Que é um exemplo de planalto. Planalto. Planalto é o quê? Uma região plana, mas ela vai ter uma altitude maior. Eu costumo fazer essa associação para vocês não esquecerem. É um plano alto, como dá para observar aqui na imagem. Depressão, né? Essa imagem representa uma depressão, né? Uma imagem capturada no estado do Arizona, nos Estados Unidos, tá? E montanhas. Montanhas são, na verdade, aqui representam uma cadeia de montanhas, né? São bem altas, né? Então, se estende a mais de 7.500 quilômetros de altitude. Então, são regiões bem altas. E aí eu vou falar das principais características de cada uma dessas formas de relevo aqui, tá? Então, ó, planície, terreno plano com altitude de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar. São formados pelos acúmulos de sedimentos trazidos pelas águas dos rios e dos mares. Então, planície é aquele terreno que está ali plano, ó, praticamente ao nível do mar. Planalto são terrenos mais altos que as planícies, né? Uma altitude que varia aí de mais ou menos acima dos 300 metros, tá? Planalto, um pouco mais alto que as planícies. Montanhas, e aqui na imagem dá para você ver essa diferença, né, de altitude de cada uma dessas formas de relevo, né? São as porções mais elevadas da superfície terrestre, né? Grandes altitudes, e um conjunto de montanhas a gente chama de cadeia ou cordilheira, por isso que tem Cordilheira dos Andes. Depressão, ó, que na imagem dá para ver bem. Depressão são as áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor, né? Então, você tem duas áreas bem altas. Essas áreas mais baixas, né, que está próximo a essas regiões mais elevadas, nós chamamos de depressão. Pode ser classificado como relativa, né, quando ela está acima do nível do mar, e absoluta quando ela está abaixo do nível do mar, ok? E aqui, por curiosidade, essa informação, que a bacia amazônica ela foi considerada durante muito tempo uma enorme planície com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. No entanto, quando se analisam os processos de erosão e deposição de sedimentos, aquela região mostra-se formada, na verdade, planaltos ou depressões de baixa altitude. As regiões de planície concentram-se principalmente nas margens dos rios. Então, a bacia amazônica, na verdade, não é uma planície, é planalto, levando em consideração o seu processo de formação e a localização também. Nós vamos falar agora a respeito nós vimos lá no início que existem vários fatores que levam à formação do solo, né? Que causam o intemperismo, que são os fatores externos e os fatores internos. E dentre os fatores internos, né, que provoca essa transformação da paisagem terrestre, nós vamos ter o vulcanismo, formação de vulcões, e o tectonismo. Então, só revisando, o que é o vulcanismo? Nada mais é do que aquele material que está lá no manto, né, uma camada que fica logo após a crosta terrestre, é uma região quente, tão quente que essa rocha, ela está o quê? Ela é derretida, né? Ela é pastosa. Então, quando a temperatura e a pressão no interior é tão grande, né, muito grande, é muito elevada, então ela expulsa esse material, essa rocha pastosa que está no manto para a superfície. A gente chama isso de erupção vulcânica. Esse material que vem para a superfície, ela é chamada de magma.
quando está no interior da terra. Quando ele escorre pela superfície, ele é chamado de lava, né? Nós já sabemos que no Brasil não apresenta formações vulcânicas, justamente porque nós estamos localizados no centro de uma placa tectônica, né? Os vulcões, eles se localizam nas bordas dessas placas, tá? E outro tipo de movimento que abala, que modifica a estrutura, é terremotos, né? Que aí pode dar origem a maremotos e tsunamis, né? O que é terremoto? Nada mais é do que o choque entre duas placas tectônicas, né? Então, quando duas placas tectônicas se chocam, provoca essa vibração, né? Essa vibração que vem do interior para a superfície, e essa vibração, dependendo da sua intensidade, ela vai provocar tremores, abalos, né? E tem uma escala chamada escala Richter, que é justamente a escala que vai medir a intensidade de um terremoto, de uma vibração, né? De um tremor. E aí, dependendo da intensidade, teremos como consequência grandes estragos. Assim como os vulcões, quais são as regiões, né, que vai acontecer terremotos com maior intensidade? Justamente as regiões que estão nas bordas das placas tectônicas, porque são as regiões onde o choque entre elas irá acontecer, provocando esses tremores. Quando isso ocorre no fundo dos oceanos, né, vai formar os maremotos e as ondas gigantes que invadem o litoral, ondas essas que nós chamamos de tsunamis. Ok? Então, como eu falei, escala Richter é usada para medir a intensidade dos tremores da Terra. Quanto maior for o valor, mais forte será o terremoto. Ok? Então, por hoje é só, pessoal. O que fica de atividade para casa? O que fica de atividade para vocês estarem praticando o que nós acabamos de discutir? Páginas 66, 67 e 68, certo? Então, até a próxima videoaula.